Olá, amigos, sejam bem-vindos à lição de número 5 dessa nossa série sobre descanso em Cristo. Sejam bem-vindos aqui conosco mais uma vez. E nesta semana o título é bastante sugestivo: Venham a mim. Quem disse isso? Foi Jesus, naquele tradicional e conhecido verso bíblico de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, esse é o tema da lição desta semana. Como experimentar o alívio e o descanso espiritual prometidos por Cristo. Então, a lição ela se baseia naturalmente nesses versos de Mateus 11, verso 28. Em primeiro lugar, nós temos que entender o contexto desses versos, ou deste convite de Jesus. O convite de Jesus de Mateus 11, 28, vinde a mim, ele está dentro de algo maior. Se nós olharmos o que vem antes dele, nós vamos perceber que Jesus está falando de si mesmo e de João Batista, e como a obra deles, a de Jesus e a de João Batista, que o precedeu, foi rejeitada pelas pessoas. Ele fala dos juízos de Deus que cairiam sobre cidades ímpias. E ele cita aí, por exemplo, a cidade de Corazim, a cidade de Betsaida, a cidade de Cafarnaum, que foram cidades onde Jesus ministrou, onde Jesus trabalhou, onde Jesus fez muitos dos seus milagres. E é interessante que Jesus compara essas cidades com outras cidades ímpias também do passado, como, por exemplo, a cidade de Tiro, que se tornou famosa como um centro de impiedade, a ponto de o rei de Tiro ser um protótipo do próprio Satanás, né? Sidom, Sodoma, né? O que falar sobre Sodoma, né? Tantas coisas ruins sobre ela. Então Jesus compara e diz, olha, para esta gente aí de Corazim, de Betsaida, esse pessoal é tão ruim quanto aqueles ímpios lá do passado. Eles acham que são melhores, mas na prática eles não o são. Então, você tem aí um quadro interessante. E ele chega a dizer o seguinte, ninguém conhece o pai a não ser... Ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho o quiser revelar. Então, isso está no 11, 27. Então ele termina esse seu discurso, que era um discurso desafiador para aqueles ímpios, para aqueles que estavam rejeitando. Ele diz assim, por outro lado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa era uma maneira dele dizer assim, só em mim vocês vão encontrar perdão, descanso, paz. Por isso, nós devemos, exercendo o nosso livre-arbítrio, ir a Jesus. Vinde a mim, diz ele. Né? Então, se você toma isso dentro desse contexto, você percebe que o que ele está dizendo é o seguinte, não morram nos seus pecados, não morram nos seus fardos, não morram nas suas angústias, não morram na injustiça, mas eu estou aqui como um solucionador, um salvador dos seus problemas, da sua vida de pecado, que eu posso perdoar, restaurar e lhe prometer a vida eterna. Então nós temos aqui um primeiro bloco, mas o segundo bloco desta semana eu chamaria de a interpretação do texto de Mateus 11, 28 a 30. É claro que é uma interpretação, digamos assim, breve do que vem pela frente, né? Então você tem, por exemplo, a seguinte expressão, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é jugo aqui, né? Nós que fomos criados num ambiente agropastoril sabemos o que é um jugo, né? É alguma coisa que os animais usavam para andarem juntos para cumprir uma tarefa de lavrar a terra ou de puxar uma carroça, né? O jugo pode significar submissão, é verdade, mas o jugo também pode significar um propósito unido. Os animais vão juntos para lavrar a terra. Isso é um propósito unido, né? O jugo no judaísmo, aqui num sentido espiritual, né, num sentido metafórico, eu diria, podia significar a própria lei. Né? A lei podia ser um jugo se ela fosse usada, e como de fato era nos dias de Jesus, como um meio de salvação.
Mas, por outro lado, o jugo para nós não é mais o jugo que usava a lei como meio de salvação, onde a lei era um instrumento de opressão sobre a pessoa. E no final não redundava em salvação. O jugo para nós hoje é o jugo de Jesus. Nós aprendemos a obedecer a Jesus e estar unidos a Ele no mesmo propósito de salvação, baseados no seu amor, baseados na sua graça. E note bem que o plano de Deus sempre foi que o homem andasse obedecendo a Ele pelo amor, pela graça, mesmo no Velho Testamento. Alguém poderá dizer, não, olha só como Jesus mudou, como no Velho Testamento era diferente. Não, sempre foi pela graça, sempre foi pelo amor. Deus sempre pediu esse tipo de obediência. Então, nesse sentido, é um jugo suave. O que Jesus disse é um jugo suave. Não é aquele jugo da opressão dos fariseus que jogavam sobre a pessoa uma porção de coisas para fazer que eles mesmos não faziam, né? Um segundo tópico que chama a nossa atenção em Mateus 11, 28 é que Jesus diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Mansidão para com Deus significa que nós aceitamos a sua vontade de forma voluntária e consideramos positivamente seu trato conosco, que nos submetemos a ele em tudo sem hesitar. E o maior exemplo de obediência, e Filipenses 2, 5 a 8 deixa isso claro, é o próprio Jesus. Então, ele diz assim, eu sou manso, ou seja, eu me submeto à vontade de Deus e não à minha vontade. Um manso é alguém que tem um controle completo do seu próprio eu. Nossos primeiros pais perderam o reino que lhes foi prometido por causa da exaltação própria, por causa de uma decisão baseada em seus próprios conceitos. Por outro lado, Jesus é manso e por ele nós conquistamos o reino de Deus. E aí eu me lembro de Mateus 5, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos aqui não é no sentido de ser bobo, de ser trouxa. Manso aqui é no sentido de ser humilde diante das ordens e dos mandamentos de Deus. É de ser obediente a Deus, né? Agora, um outro aspecto que Jesus fala aqui, que nós já tocamos na primeira parte dessa interpretação, é a questão do jugo suave. Jesus diz assim, o meu jugo é suave. Por que é suave? Porque este é o jugo da liberdade que tem os que obedecem. Eu sempre digo, liberto é quem obedece. Muita gente diz assim, eu quero liberdade. Liberdade para fazer porcaria, liberdade para fazer tudo errado, liberdade para colher consequências funestas, terríveis e mortais no final da sua vida, ou no meio da sua vida, talvez. Isso não é liberdade. Isso é um jugo opressor. Agora, Jesus diz assim, aqueles que me obedecem, a eles eu ofereço um jugo suave, um jugo de liberdade. Ele é suave porque nós não ficamos sujeitos à opressão nem do pecado e nem de uma religião legalista, formal. O apóstolo Paulo captou isso quando ele disse assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que tipo de liberdade? Para fazer o que eu quero? Não. Para fazer o que Deus pede que eu faça, que está revelado na sua palavra, nos seus mandamentos. E fazemos isso por amor, não por opressão e nem por obrigação. E ele então diz assim, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5, verso 1. O jugo de escravidão seria, no contexto de Gálatas, a guarda da lei. Ok? Para tentar ser salvo e não como um fruto da graça de Deus na vida. Vamos estabelecer bem as coisas aqui. Deus quer que eu guarde as suas leis, os seus mandamentos, os seus preceitos? A resposta é sim. Mas ele não quer que eu guarde para me salvar. Ele quer que eu guarde porque eu já fui salvo por ele. Então, em amor, em gratidão e em resposta ao seu amor e à sua graça, eu passo a guardar esses mandamentos. E aí Jesus diz assim, meu fardo é leve, né? O que é um fardo, né? O fardo é um peso que nós carregamos. Eu me lembro aqui de Moisés, né? Ele tinha um fardo pesado liderando aquele povo de Israel pelo deserto, né? Foi difícil liderar aquele povo, né? E aí, sob a instrução, sob o conselho de seu sogro, Moisés repartiu a liderança, repartiu o fardo com os demais líderes. E ele então ficou mais leve na sua liderança. Assim, nós também, quando repartimos com Jesus nossos fardos, nossas preocupações, nossos problemas, nossas ansiedades, elas ficam mais leves também.
né? Lançando, diz o apóstolo Pedro, sobre ele toda a vossa ansiedade. E nos tempos que vivemos, isso é muito comum, ficarmos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Mas a ordem é lançar sobre Jesus, porque ele cuida de nós. Também nós podemos repartir os nossos fardos, e a lição aborda esse aspecto também, dentro da comunidade cristã onde vivemos, né? Eles ficam mais leves, ou seja, a instrução bíblica é que na comunidade cristã a gente possa ajudar o irmão também a carregar os seus fardos, as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, né? E eu concluiria então a lição dessa semana. Como podemos ajudar os outros? É uma pergunta para você fazer ali para a sua classe, a carregarem seus fardos e não esquecer os nossos, né? É interessante que em Gálatas 6, no verso 2, fala de fardo. Depois ele repete no verso 5. E quando você lê o 6:2, dá a impressão que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. E depois, no verso 5, dá a impressão que nós devemos carregar só o nosso fardo. Então, as duas coisas são importantes aí. Ao mesmo tempo que devemos ajudar outros a carregarem os seus fardos, nós também temos que cuidar dos nossos fardos, porque muita gente se importa muito com o problema do outro e esquece da gente. O que se propõe aí em Gálatas é um equilíbrio entre as coisas, né? Mas como é que a gente pode ajudar os outros irmãos? Pergunta aí na sua unidade, na sua classe, certamente haverão várias respostas para isto, né? De forma prática, como eu estou fazendo, o que eu posso fazer nessa semana para ajudar os meus irmãos a carregar os seus fardos. E cada um certamente tem fardos, alguns maiores, alguns menores. O bom de tudo isso é que em Jesus os fardos se tornam leves. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente está de volta para juntos continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Um abraço e até lá.